Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, finalizando aqui o tapete com o desenho do galo, vou passar agora as carreiras de número 40 até a 82, finalizando aqui o tapete. Usei o barbante número 6, foram mais ou menos 1.400 metros de barbante. Ele ficou com a largura de 115 e o comprimento de 123 centímetros. Carreira de número 40. Fiz os 4 pontos altos, fiz 13 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Fazendo aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco ponto alto, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, e aqui eu vou colocando pontos altos. Continuando com os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, fazendo 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 40 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 41.
Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos até completar 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos. Preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, e aqui eu colocando ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, fiz aqui num total de 14 quadradinhos e finalizei a carreira de número 41, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 42. Fiz os 4 pontos altos, 11 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando pontos altos. Continuando com os pontos altos, vou preencher esses 4 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto,
vão ficar aqui no total de 25 pontos altos. Fiz aqui os 25 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, ficando aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, e finalizei a carreira de número 42, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 43. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos até chegar a 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos e aqui eu vou fazendo os pontos altos. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos e aqui eu vou fazendo os pontos altos. Continuando com os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 31 pontos altos. Fiz aqui os 31 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos.
Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dando aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, 11 quadradinhos e finalizei a carreira de número 43 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 44. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui 12 quadradinhos. Aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 8 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, e aqui eu coloco os pontos altos, fazendo aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho.
que eu preencho com 2 pontos altos, e aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui no total de 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, e finalizei a carreira de número 44, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 45. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, vou preencher aqui esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, fiz aqui num total de 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 45 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 46. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos.
Fiz os 7 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos e aqui eu vou colocando os pontos altos. Continuando com os pontos altos, vou estar preenchendo esses 5 quadradinhos. Preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto. Continuando com os pontos altos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto até ficar no total aqui de 31 pontos altos. Fiz aqui no total de 31 pontos altos, 2 quadradinhos. Vou preencher esse quadradinho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu vou preencher com pontos altos. Aqui eu vou estar fazendo 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, e aqui continuo com os pontos altos. Continuando com os pontos altos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 25 pontos altos. Fiz os 25 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 46, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 47. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos. Aqui eu vou estar pondo pontos altos até completar 19 pontos altos.
Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 7 quadradinhos. Vou preencher 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 47, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 48. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu faço os pontos altos, preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 7 quadradinhos. Aqui vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui num total
de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, até fazer 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 48, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 49. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco ponto alto, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto. Nesses 7 quadradinhos, vou estar preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, nos 7 quadradinhos. E aqui colocando ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 28 pontos altos. Fiz os 28 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos,
preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 49 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 50. Fiz os 4 pontos altos, 6 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco pontos altos, preencho aqui com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos altos, e aqui eu vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, até fazer 25 pontos altos. Fiz os 25 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 50 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 51. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui num total de 25 pontos altos. Fiz um quadradinho.
Aqui eu coloco pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 7 quadradinhos e finalizei a carreira de número 51 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 52. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui 8 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 6 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos.
Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher esse quadradinho com 2 ponto alto sobre ponto alto. Nesse quadradinho eu vou preencher com 2 pontos altos e aqui eu continuo com os pontos altos. Ficando aqui num total de 40 pontos altos. Fiz um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 52 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 53. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos. Continuando com os pontos altos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 40 pontos altos. Fiz aqui os 40 pontos altos. Fiz 7 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vou preencher esses 3 quadradinhos, ficando aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 53 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 54. Fiz os 4 pontos altos, 9 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos. Fiz aqui 6 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos,
ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 8 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Continuando os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 54, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 55. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos, que eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, até fazer 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui no total de 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 3 quadradinhos, que eu vou estar colocando os pontos altos. Continuando com os pontos altos, vou preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, nos 6 quadradinhos. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 43 pontos altos. Fiz os 43 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, pontos altos, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 55, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 56. Fiz os 4 pontos altos,
11 quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, vou preencher esses 2 quadradinhos. Preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui num total de 37 pontos altos. Fiz um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 9 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, aqui eu vou estar colocando pontos altos, preencher com 2 pontos altos, aqui colocando os pontos altos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui no total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui no total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 56, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 57. Fiz os 4 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos,
3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 25 pontos altos. Fiz os 25 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 57, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 58. Fiz os 4 pontos altos, 13 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 10 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos e aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto, para ficar aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 58 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 59. Fiz os 4 pontos altos, 6 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, até fazer um total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos.
Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 10 quadradinhos. Aqui eu coloco pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 4 quadradinhos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, ponto alto, preencher com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 59 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 60. Fiz os 4 pontos altos, 12 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho os 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, preencho esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, e aqui eu continuo com os pontos altos. Continuando com os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos, 5 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 12 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 60 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 61.
Fiz os 4 pontos altos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto. Fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos altos, que eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 12 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 61 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 62. Fiz os 4 pontos altos, 12 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 5 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos.
Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 8 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 62, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 63. Fiz os 4 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos. Continuando com os pontos altos, aqui eu vou colocar 2 pontos altos e aqui eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto. Continuando com os pontos altos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos e aqui colocando ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui no total de 37 pontos altos. Fiz aqui os 37 pontos altos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 5 quadradinhos, colocando 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, nos 5 quadradinhos, ficando aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 63 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 64. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui 12 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo
4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Continuando aqui com os pontos altos, aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui num total de 40 pontos altos. Fiz aqui os 40 pontos altos. Fiz 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 64, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 65. Fiz os 4 pontos altos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, fazendo aqui num total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, 11 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos, vou preencher esses 5 quadradinhos, colocando 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 4 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 13 quadradinhos e finalizei a carreira de número 65 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 66. Fiz os 4 pontos altos, 13 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 9 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 9 quadradinho, que eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho,
Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando pontos altos sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, 11 quadradinhos e finalizei a carreira de número 66, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 67. Fiz os 4 pontos altos, 11 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 10 quadradinhos. Aqui eu faço os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 5 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 14 quadradinhos e finalizei a carreira de número 67, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 68. Fiz os 4 pontos altos, 15 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Nesses 5 quadradinhos, eu vou estar colocando 2 pontos altos, ponto alto, nos 5 quadradinhos. E aqui eu coloco ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui no total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 10 quadradinhos.
Aqui eu coloco 2 pontos altos, dois pontos altos, ponto alto. Ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui no total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 68 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 69. Fiz os 4 pontos altos, 13 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 11 quadradinhos. Aqui eu vou colocar os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto. Fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu faço 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Fiz aqui pontos altos sobre ponto alto, fazendo 4 pontos altos, um quadradinho, pontos altos sobre ponto alto, fiz 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 16 quadradinhos e finalizei a carreira de número 69 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 70. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 17 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 13 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos altos, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho.
Aqui eu coloco os pontos altos, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui no total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, 14 quadradinhos e finalizei a carreira de número 70 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 71. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 16 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui no total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 16 quadradinhos. Agora eu vou estar fazendo 25 pontos altos. Vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos, pontos altos, 2 pontos altos, pontos altos, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui num total de 25 pontos altos. Fiz aqui os 25 pontos altos. Fiz aqui num total de 19 quadradinhos e finalizei a carreira de número 71 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 72. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 42 quadradinhos. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui num total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, fiz aqui num total de 15 quadradinhos e finalizei a carreira de número 72 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 73. Fiz os 4 pontos altos, 14 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, 2 pontos altos, ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos.
Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 42 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 73, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 74. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 42 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando pontos altos, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos altos, aqui eu vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vão ficar aqui num total de 22 pontos altos. Fiz aqui os 22 pontos altos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos e finalizei a carreira de número 74, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 75. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui 13 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos altos, ponto alto, ficando aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 44 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 75, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 76. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 44 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto. Vão ficar aqui 10 pontos altos no total. Fiz os 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 13 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 76, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 77. Fiz os 4 pontos altos, 13 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho.
Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui, num total de 44 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 77 fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 78. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 46 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos altos, fazendo aqui num total de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos. Fiz aqui num total de 16 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 78, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 79. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui 16 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos. Fiz aqui num total de 46 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 79, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de número 80. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 47 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui no total de 16 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 80, fazendo os 4 pontos altos. Carreira de números 81. Fiz os 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 68 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 81, fazendo os 4 pontos altos. A carreira de número 82, faço os 4 pontos altos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Vou estar fazendo a carreira toda assim. Coloco 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Finalizando aqui a carreira de número 82. Fazendo aqui num total de 211 pontos altos. Obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo.